Nesse nosso último bloco, no derradeiro bloco da segunda videoaula, falaremos das medidas propriamente ditas que estão previstas na legislação, na Lei 13.979. Eu tenho aqui no artigo 3º a seguinte regra. Para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Primeiro, isolamento. Tá? O conceito de isolamento, senhores, está no artigo 2º, para inciso 1º, pelo qual ele consiste na separação de pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagens, meios de transporte, etc. e tal. Ou seja, aqui, senhores, o isolamento, ele é uma medida relativa ou relacionada com aquilo que vem a ser a pessoa contaminada. O que tem acontecido, inclusive por meio de portarias do Ministério da Saúde, é que não temos testes suficientes para a testagem de todos os doentes, ou todas as pessoas que apresentam algum tipo de sintoma, razão pela qual se criaram normas que geram uma espécie de presunção. Qual é a presunção? A presunção de que a pessoa chegando numa unidade de saúde apresentando tal ou qual sintoma se presume digna da figura do isolamento, e aí, senhores, com base nisso, elas e alguns dos seus familiares, inclusive, receberão um atestado, uma notificação geral, individual, enfim, ou de um médico ou de uma autoridade sanitária de outra carreira, que venha a determinar o seu isolamento. Aqui, senhores, repito, o isolamento tem a ver com a figura da pessoa contaminada com o risco de contaminação, tá? Razão pela qual é uma medida, vamos chamá-la assim, mais extrema. Aliás, do ponto de vista conceitual, se me permitirem, frescura numa hora dessas, mas tecnicamente o que vem se chamando de isolamento social como técnica para que nós sejamos afastados não é correto. Porque o isolamento tem a relação, tem atrelamento com a pessoa que de alguma forma estiver contaminada ou com suspeitas evidentes de contaminação. Então, tecnicamente, não é correto eu falar em, aspas, isolamento social para esta medida que, na verdade, é uma medida de quarentena que nós estamos sofrendo, já é a segunda medida que eu vou falar. Só para informar novamente, o isolamento, segundo o artigo 3º da portaria 356, é a medida que objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas em investigação clínica ou laboratorial de maneira a evitar a propagação. Então, aquilo que nós estamos vivenciando, o fato de eu estar gravando aqui na minha casa, o fato de eu estar atendendo os meus clientes na minha casa, como muitos de nós estão fazendo, isso, na verdade, não é propriamente uma medida de isolamento social. Por isso que, por exemplo, o decreto estadual, e nisso a PGE e o governador do estado foram bastante cuidadosos, eles usam isso como um conceito de distanciamento social, porque o isolamento é a medida relativa com essas pessoas sintomáticas ou assintomáticas, mas que apresentam, de alguma forma, suspeita de contaminação. A segunda medida, que é a mais abrangente, aí sim é que nós estamos sofrendo, é a medida da quarentena. Cujo conceito está no artigo 2º, inciso 2º, que é a restrição de atividades, separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou seja, são essas medidas mais gerais que não estão diretamente relacionadas com o diagnóstico ou com a pesquisa sobre a situação. É a restrição de atividades. Né? E aí, senhores, sobre esta quarentena, tanto a quarentena como o isolamento são medidas que podem ser adotadas também pelos gestores locais de saúde, desde que haja essa, vamos dizer assim, a autorização que existe hoje no artigo 4º, parágrafo 1º da portaria 356, essa medida mais geral de proteção é a chamada quarentena. Tecnicamente, o que nós estamos vivenciando é a quarentena. O que eu gostaria de salientar? Essa quarentena, eu repito, e aqui eu gostaria de retomar aquelas questões que foram introduzidas pela medida provisória 926, a quarentena, ela não pode ser tamanhamente severa que venha a criar problemas que são problemas que deveriam ser resolvidos, deveriam ser relacionados com a própria situação de combate, de enfrentamento. Então, é por isso que se editou a medida provisória dizendo que
Estas medidas não podem criar embaraço a atividades que sejam ou serviços públicos ou atividades essenciais. Então, os serviços públicos e as atividades essenciais devem ser mantidas com o seu funcionamento, com o seu exercício resguardados, liberados, portanto. Isso, senhores, vamos dizer assim, um cuidado que o parágrafo 8º do artigo 3º da lei, com a redação dada pela medida provisória 926, acabou por determinar. Claro que o conceito dessas atividades, senhores, vamos dizer assim, que sejam essenciais, também é um conceito que está, segundo o parágrafo 9º daí do artigo 3º, definido no decreto presidencial, e já existem, eu já referi num dos blocos anteriores, basicamente 3 decretos que tratam disso. O decreto 10.282, o decreto 10.288, que trata especificamente de imprensa, e o decreto 10.292, que flexibilizou algumas atividades, incluindo novas atividades. Aliás, aqui, senhores, eu tenho uma espécie de observação a fazer relevante, que é o fato de que todas essas medidas, as restritivas e as que não restringem, enfim, as que liberam e as que restringem atividades, devem ser fundamentadas em questões, vamos dizer assim, de evidências científicas e estatísticas relevantes. Implica-me um pouco, senhores, embora a fé nesse momento seja algo bem-vindo, o fato de que o decreto 10.292 tenha liberado atividades religiosas, o que já está sendo objeto de uma série de ações judiciais, porque me parece que as evidências científicas, inclusive, contrariam esses tipos de eventos. Mas, de qualquer modo, colegas, isso é uma observação que eu gostaria de ponderar com vocês. Mais do que isso, o decreto 10.282, na minha opinião, andou bem ao dizer o seguinte, que é o que eu chamo de liberação ou resguardo em cadeia. Todas aquelas atividades, isso está previsto no artigo 3º, parágrafo 2º do decreto 10.282. Também são essenciais as atividades acessórias de suporte e a disponibilização de insumos necessários à cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. Então, aquilo que em cadeia determina, por assim dizer, a necessidade de preservação da atividade. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos rápidos para que nós entendamos isso. Por exemplo, me consultou uma senhora dias atrás dizendo, eu tenho uma confecção. Quando ela falou confecção, me deu vontade de dizer, poxa, vai fazer o quê? Vai fazer camiseta para utilização social? Ela disse, não, a minha empresa está com um pedido de 1.000 uniformes para o Sírio-Libanês. 1.000 uniformes que são para as 1.000 pessoas que foram contratadas pelo Sírio-Libanês. Então, observem, quando ela me disse isso, como a atividade de saúde, evidentemente, é uma das que tem que ser resguardada, o seu funcionamento mantido, resguardado, o que acontece? A confecção também e a fábrica que fornece tecido também, ou seja, é uma liberação em cadeia. Outra que me chamou a atenção foi um cliente que fabrica torneira, né? Observem que mesmo aqui em Porto Alegre, que não se permite ainda a atividade de construção civil, a não ser em situações excepcionais, as lojas de material de construção estão abertas ainda. E isso também está liberado, a loja de material de construção está liberado no decreto estadual aqui no Rio Grande do Sul também, num dos parágrafos, num dos incisos do parágrafo tal lá do artigo 5º. Poxa, senhores, a fábrica que fabrica torneira de plástico, me parece que ela é uma dessas situações acessórias essenciais que tem a ver com a saúde e com a higiene, numa pandemia cuja principal recomendação é lavar as mãos. Então, observem, isso, senhores, também está resguardado. Como também a lei, com a redação dada pela medida provisória, e o decreto resguarda o transporte de profissionais. Eu não posso ter restrição do transporte dos profissionais que trabalham nessa empresa, que por sua vez ou desempenha atividade essencial ou desempenha uma atividade acessória da essencial, razão pela qual essas limitações, eu chamo isso de restrição da restrição ou limitação da limitação, me parecem bastante bem-vindas. Continuando aqui, então, isolamento, quarentena, depois, determinação compulsória de exames, testes, coletas de amostras clínicas, vacinação, tratamentos médicos específicos. Essa é uma medida, senhores, que também pode ser adotada, ou pelo Ministério da Saúde, ou essa é uma daquelas que pode ser adotada por qualquer gestor de saúde local, independentemente da autorização do Ministério da Saúde. Depois, senhores, o que eu tenho aqui? Exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver. Né? Não quero ver no Brasil aquelas cenas que a gente viu em alguns países europeus. 6.
Restrição excepcional e temporária conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa por rodovias, portos e aeroportos de entrada e saída do país, locomoção interestadual e intermunicipal. Aqui, senhores, essas restrições que envolvem atividades reguladas pressupõem também a anuência do órgão regulador. Observem que aqui essa regra foi alterada porque alguns estados, alguns municípios estavam exagerando no manejo dessas alterações. 7. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Senhores, eu até estou publicando um dos artigos que eu vou disponibilizar a vocês, é um que eu escrevi sobre requisição. A requisição é aquela do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, do artigo 1228, parágrafo 3º do Código Civil. É aquela situação de privação do bem em caso de perigo público iminente. Tá? Bom, com indenização posterior. Aqui, senhores, eu só tenho uma implicância que é o seguinte. A requisição administrativa, ela está colocada como uma das atividades que além do Ministério da Saúde, qualquer gestor local da saúde pode realizar independentemente de autorização do Ministério da Saúde. O que está acontecendo? E eu tenho clientes nessa situação. As requisições desarticuladas. Então, vai o município de Caixa Prego numa fábrica que fabrica, sei lá, respirador e requisita todos os respiradores. Só que esses respiradores seriam utilizados para, vamos dizer assim, uma estratégia mais global, mais geral, e acaba sendo essa estratégia inviabilizada por conta de uma utilização egoística da requisição por um Estado. Eu, particularmente, de lege ferenda, eu recomendo que houvesse, vamos dizer assim, que houvesse alteração legislativa para que ou as requisições fossem feitas pela própria figura do Ministério da Saúde, pelo próprio Ministro da Saúde, ou então que precisasse da sua autorização. Para quê? Para que não houvesse a irracional utilização do instrumento. E mais do que isso, também problema prático, senhores. A indenização é posterior. Isso está dito ali, a indenização é posterior. Mas a indenização sendo posterior, ela não pode ser tão posterior que descapitalize aqueles que são os agentes econômicos daquela atividade que é a atividade essencial. Dou um exemplo. Eu tenho uma importadora de máscara. E lembra que eu disse que um container de máscara chegava no Brasil a 200 mil reais, agora está chegando a 5 milhões. Eu vou lá e pago 5 milhões para ter a minha máscara, o container de máscaras. Se a indenização da requisição, ainda que posterior, e a lógica de ser posterior é não ficar discutindo o preço, ela é caso de perigo público iminente. Mas se ela for muito posterior, eu vou me descapitalizar. Qual é o efeito prático disso? Eu não vou conseguir importar novamente um segundo container de mais 5 milhões de reais. Então, aqui eu também tenho esse cuidado a se observar em relação à requisição. E, por fim, a autorização excepcional e temporária de importação de produtos sem registro da Anvisa, desde que registrados pela autoridade estrangeira e previsto em ato do ministro da Saúde. Senhores, esse panorama, claro que eu não consegui detalhar todos os aspectos, não quis ler para os senhores a lei, até porque a leitura de lei os senhores fazem de forma muito mais atenta, cuidadosa em casa. Esse panorama é o panorama que eu gostaria de ter apresentado, agradecendo muito a atenção dos senhores nessa capacitação que a Júris e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fazem a respeito da regulação administrativa e o Covid-19. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.